O silêncio, naquela manhã medieval, tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha, antes mesmo do primeiro raio fraco de sol tentar romper o manto de neblina sobre a aldeia. Seu único agasalho de lã puída grudava na pele suada, e o tecido áspero parecia mais um abraço de espinhos do que proteção. O ar carregava um cheiro acre de fumaça envelhecida, misturado à essência rançosa das ruas de terra seca. Você sentia o tremor, quase imperceptível em sua mão, pulsando junto com o estalar seco da geada sob seus pés hesitantes. Apesar da vontade de se esconder no silêncio confortável, o dia como criminoso medieval não esperava. Os olhares desconfiados filtravam-se pelas janelas embaçadas, enquanto sussurros abafados punham nome à sua culpa. Siogium. Sem bateria nos desespera. Imagine o que significava ver sua última lasca de lenha virar cinzas, enquanto a noite insiste em não ir embora. A rotina começava devagar, sufocada pela monotonia de correntes enferrujadas que arranhavam sua pele arrepiada. O único barulho constante é o do carrasco afiando sua lâmina, um som ritmado e cansado, como um relógio preguiçoso que marca a passagem do tempo só para piorar a tortura da espera. Lá fora, as rodagens rangiam sob o peso das mercadorias que circulavam pela vila, um lembrete cruel de que o mundo continuava a girar sem você. Por um breve instante, um calor veio do fogo compartilhado na taverna próxima, uma fagulha tênue de esperança contra a aridez do seu dia. Era um conforto que você só podia imaginar. Ouvindo os estalos da lenha e sentindo o cheiro forte de cerveja esfumaçada invadir seus sentidos. Mas logo tudo voltava ao cinza. O pão pesado e misturado com serragem no café da manhã era um lembrete de que nada ali era feito para o seu conforto. Enquanto seus olhos começavam a pesar, sob o som distante dos sinos da igreja, um cessar repentino tomou conta do vilarejo. Os cães, até então latindo sem cessar, calaram-se subitamente. Um olhar trocado entre vizinhos, sutil mas carregado, deixou claro que algo estava acontecendo. O vento parecia prender a respiração e até o crocitar habitual dos corvos silenciou, como se a própria morte tivesse parado para observar. E nesse instante, você soube que seu dia de criminoso medieval estava prestes a mudar, para pior. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que envolvia a aldeia agora parecia ainda mais opressor. Cada pedra sob seus pés, cada fenda nas paredes gastas das casas sugeria que o tempo ali não era amigo, mas um carrasco silencioso. Você sentia o ar cortante invadir suas narinas, trazendo junto um retrogosto amargo de madeira queimada e terra fria molhada pela geada da madruga. Era como se a própria atmosfera respirasse lentamente, hesitante, enquanto algo invisível espreitava nas sombras. O barulho abrupto de uma porta que range abriu a quietude. Um velho apareceu no limiar da taverna, a pele enrugada quase tão flácida quanto as botas de couro que espremiam seus pés. O olhar dele
percorria a praça deserta como se tentasse decifrar um segredo invisível. Seus passos foram lentos, mas carregados de uma ansiedade que fazia o chão tremer junto. Você percebeu que, mesmo com o sol tímido tentando tirar a névoa de seu caminho, a luz parecia rejeitar aquela manhã, como se ombreasse com o frio para selar o destino do dia. Passou por você, e a sensação que ficou era como o frio de uma lâmina enterrada nas costas, leve, mas nítida. O velho deixou escapar um sussurro abafado, palavra que não alcançou o vento nem o morto, que balançava as folhas secas, mas que ainda assim parecia carregar o peso de um presságio. Você não precisou de mais nada para saber. O vilarejo não era mais o mesmo lugar em que havia acordado. Mais à frente, ao lado da igreja, um grupo se reunia. Eram rostos marcados pela dureza da vida, mãos calejadas, olhares cansados, algumas bocas entreabertas, como se engolindo um grito que insistia em fugir. As mulheres mantinham os bebês colados aos corpos, como se naquele gesto simples estivessem protegendo algo que sequer podiam nomear. E os homens, esses encaravam o horizonte sem ver, apenas esperando algum sinal, alguma mudança que viabilizasse esperança. Você juntou-se ao grupo sem se dar conta, como se o corpo tivesse seu próprio plano, um roteiro mais antigo do que qualquer um ali. À medida que o sino da igreja tocava uma nota solitária, um arrepio percorreu sua espinha e o ruído foi engolido novamente pelo silêncio cortante. Nenhuma palavra, nenhum barulho, só o vento insistia em soprar, numa cadência quase compassada, como se ditasse um lamento ancestral. E foi quando uma sombra se moveu rápido além dos telhados. Uma silhueta tão fugaz que poderia ser um truque de olho cansado pelo frio. Você teve vontade de correr, gritar, se esconder na taverna e pedir mais uma caneca daquela cerveja pesada, que queimava a garganta e embotava os sentidos. Mas o corpo ficou rígido, preso pela curiosidade, que é também um convite para a ruína. Por um instante, fumaça da chaminé dançou mais alto, como que sinalizando que algo estava prestes a acontecer. Uma fagulha prestes a incendiar toda a lenha empilhada da sua esperança. Os cães continuaram calados, e os corvos, que momentos antes rasgavam o céu com o crocitar nervoso, silenciaram num pacto sombrio com o vento. O silêncio não era mais apenas ausência de sons, era uma presença pesada, quase palpável, que se agarrava a você como um manto úmido e gelado. O lampião pendurado na entrada de uma casa balançava vagarosamente, e o brilho trêmulo enviava sombras distorcidas contra a parede, como espectros brincando no limite entre o medo e o real. Então, uma voz surgiu, rouca, baixa, pesada como ferro enferrujado, martelado no envio da realidade. Era o carrasco ou alguém com a mesma sentença nos olhos. Ele chamava algo, um comando que até aquele momento havia sido um segredo sufocado nos cantos da aldeia. A multidão se moveu, lenta e confusa, com passos que rangiam nas pedras gastas. No ar, o cheiro do pão queimado misturava-se com um odor ácido, quase metálico, que puxava seus sentidos para um abismo de incerteza. Você tentou focar, entender se aquilo tudo era medo, alerta ou apenas um ritual antigo,
aquele balé grotesco que unia morte, julgamentos e esperanças em um só ato. O frio começava a congelar até as palavras presas na garganta dos presentes. Era como se o tempo tivesse decidido suspender sua marcha e o mundo estivesse prestes a revelar seu lado mais cruel, lentamente, em câmera lenta. O cérebro tentava racionalizar, enquanto o corpo só pedia para que aquilo fosse um pesadelo passageiro. Mas quando o carrasco levantou a lâmina, afiando-a com um movimento preciso e quase cerimonial, você soube que a sua história, naquele dia, não teria um final misericordioso. O frio daquela lâmina, desenhada em prata fosca, refletiu a luz reduzida, e o tilintar metálico cortou o silêncio como um grito que ninguém ousava soltar. Foi então que os primeiros murmúrios surgiram, e não eram só os prisioneiros ou os curiosos. Eram os sussurros espalhados pelas vielas, carregados de medo e de esperança tênue, histórias antigas sendo contadas numa língua que só aqueles que haviam perdido tudo conseguiam entender. A aldeia inteira pareceu prender o fôlego, um momento enregelado antes do mergulho no inevitável. Você sentiu a mão roçar numa pedra fria e rugosa, o coração martelando como se quisesse fugir do peito e tomar a frente daquela multidão temerosa. A névoa começou a ceder, revelando o céu acinzentado, e na distância um som diferente quebrou a monotonia. O bater rítmico de um tambor, lento, constante, vibrando no peito de todos, como um chamado antigo, primitivo, impossível de ignorar. E aí, bem ali, naquele compasso suspenso entre a vida e a morte, você ouviu do fundo das sombras um estalo novo, vindo de onde ninguém esperava. Algo que prometia virar tudo de cabeça para baixo ou crescer no silêncio, tornando-se uma tempestade que poucos teriam coragem de enfrentar. Você mal conseguiu piscar antes que o horizonte, daquele dia cinza e congelado, cruzasse com uma figura que ninguém na aldeia ousava nomear. E a sombra que ela carregava era maior do que qualquer silêncio. O tambor ritmado subiu de tom, puxando o ar frio e seco do vilarejo para uma pulsação quase palpável. O compasso ameaçava se espalhar, igual fogo em palha seca, espalhando ansiedade e expectativa. Sentiu o tecido áspero da sua roupa arrancando pequenas lascas da pele, enquanto seu corpo pressionava contra o fio da pedra. Cada movimento, um exercício de resistência contra o desalento que se enroscava nas articulações. Na direção do som, uma figura emergiu do branco da névoa, dissolvendo as sombras e revelando algo que parecia ao mesmo tempo humano e coisa de pesadelo. Alguém trajando uma capa pútrida, o capuz escondendo o rosto, como se a própria morte convidasse a aldeia para um último adeus. Os passos eram lentos, quase dançantes na cadência do tambor, que agora não marcava mais apenas o tempo, mas decretava um ritual que muitos temiam e poucos ousavam nomear. Você engoliu em seco, enquanto a pessoa caminhava em direção à praça principal, onde a multidão se aglomerava, pressionando-se como uma mancha viva contra o peso invisível do silêncio cortante. Não era apenas medo, era algo mais antigo, uma sombra profunda que se infiltrava como frio na alma. O cheiro acre de madeira queimada
misturava-se ao suor nervoso dos presentes, criando uma atmosfera densa, quase sufocante. De repente, um vento cortante feriu o rosto, erguendo folhas secas e cinzas que rodopiavam como fantasmas esquecidos de momentos passados. O lampião da casa próxima balançou mais forte, lançando sombras dançantes pelas paredes. Você percebeu que o fogo, aquela chama de esperança tênue que momentos antes imaginava na taverna, tremeluzia ora fraquejante, ora quase moribunda, como se ecoasse o pulso vacilante daquela manhã. A figura do carrasco avançou até o centro do círculo formado pelos aldeões. Sua presença era como um peso esmagador, uma sentença silenciosa recusando misericórdia. Logo atrás dele, um grupo carregava um objeto coberto por um pano pesado, o som do tambor diminuindo para um ritmo quase hipnótico. Você ouviu um murmúrio baixo, um sussurro coletivo que parecia dividir-se entre assombro e resignação. No instante seguinte, a cobertura foi retirada, revelando algo que fez a multidão soltar um suspiro abafado, não de alívio, mas de reconhecimento desesperado. Era a bandeira da aldeia, manchada, amarrotada e coberta por sangue e lama. Antiga. Um símbolo que naquele momento parecia mais um lamento do que um estandarte de esperança. Você percebeu que aquele não era um ritual comum. Algo novo e sombrio respirava ali, entre as pedrinhas do chão gasto e o olhar fixo dos anciãos. Enquanto o sol começava a romper a neblina em tentativas tímidas, um sino distante tocou, seu som atravessando a praça com uma melancolia quase dolorosa. Você sentiu o frio arrepiar a nuca e por um segundo imaginou se aquilo era um chamado para fugir ou uma convocação para encarar o que viria. Seus dedos cerraram-se na pedra fria, as unhas deixando pequenas marcas, um lembrete físico do desespero contido. E foi nesse instante que o sussurro, antes tão distante, se fez palavra clara, limpando a névoa da dúvida. Eles vêm. A voz era baixa, carregada de uma urgência tão antiga quanto o próprio medo. Entre os rostos da multidão, olhos trocaram expressões complexas. Cansaço, incredulidade e uma faísca pequena, quase imperceptível, de coragem. Mas a sombra daquela frase pesava como uma sentença irrevogável. Você sentiu o ar mudar. O tambor calou, substituído pelo silêncio que carregava consigo o presságio de tempestade. Pássaros escondidos pararam seu voo, e até o ar parecia hesitar antes de se lançar em qualquer direção. O frio não vinha só do vento. Vinha de uma certeza que congelava mais fundo que qualquer geada. Então, do beco estreito ao lado da igreja, um movimento arrancou a atenção de todos. Uma sombra deslizou rápida pelas paredes cobertas de musgo, quase um vulto que se recusava a ser visto. Você engoliu a vontade de gritar. Sentiu a adrenalina pulsar nas veias, misturando-se ao medo com uma clareza quase cruel. Era como se aquele vulto carregasse em si a resposta para o sussurro, para o tambor cessante, para o peso daquela manhã. Os olhos do carrasco seguiram o movimento, mas ele permaneceu imóvel, como um ator congelado à espera da última cena. Os aldeões prenderam a respiração. Você, no centro daquela tensão, percebeu que o instante era uma linha tênue entre a sobrevivência e o caos. A neblina começou a se dissipar de vez, revelando algo no horizonte que ninguém poderia ignorar. Um clarão, distante, mas crescente,
como o farol de um destino que se aproximava rápido demais para que se pudesse evitar. Você sentiu as pernas congelarem, o corpo congelar e a mente girar tentando adivinhar o que seria esse presságio final. Naquele momento, todos esperaram, não uma confirmação, mas o choque de um segredo tão antigo quanto o medo que os reunira ali. O mundo, por um instante, ficou suspenso, prestes a virar seu rosto de vez para o horror ou para uma nova sombra de esperança. E então, no canto do seu olho, aquele vulto virou para você. Um olhar vazio, frio e a certeza de que nada, mas nada mesmo, naquela aldeia jamais seria a mesma depois daquele dia. O vulto que virou para você parecia sugar toda a luz restante, esvaziando o ar ao seu redor. O capuz pútrido oscilava como uma asa de corvo, enquanto os olhos, ou o que você supôs serem olhos, lançavam um olhar vazio e frio o bastante para enterrar a esperança num instante. Você sentiu a espinha endurecer, o frio da lâmina do medo deslizando por entre os ossos. Lentamente, os aldeões começaram a se afastar, como folhas secas varridas pelo vento. O círculo se quebrou, mas a sombra permanecia fixa, imóvel, e ainda assim preenchendo o espaço com sua presença. O tambor cessou, esmagado pelo silêncio que ocupava a praça como uma névoa viscosa. Tudo parecia suspenso entre o antes e o depois. Um limiar onde nem mesmo o tempo ousava se arrastar. Você ergueu o olhar além do vulto e avistou o horizonte. Lá, em meio à névoa ainda moribunda, uma mancha escura crescia lenta, fervendo sob o céu cinza. Não era nuvem, nem sombra de tempestade comum. Havia um peso no ar, uma ameaça antiga que se fazia presente no sussurrar das árvores. O cheiro sutil, porém estranhamente familiar, de terra remexida, misturava-se com a fumaça distante, carregando um aviso sufocado na brisa cortante. O espectro encapuzado deu um passo à frente, e a multidão recuou até colidir com as paredes da igreja e das casas. O rosto oculto parecia pulsar contra a sombra do capuz, como se algo vivo respirasse ali dentro. Uma escuridão em movimento que não aceitava ser ignorada. Você mal podia respirar, incapaz de mover-se, como se cada parte do seu corpo estivesse entorpecida pela gravidade daquele momento. Foi então que o velho chegou perto de você mais uma vez, passos hesitantes que quebravam o silêncio pesado. Ele pousou uma mão trêmula no seu ombro, o toque frio como o primeiro gelo da manhã. A mesma sensação áspera do tecido que o cobria e que você sentia grudado na pele. Os olhos do velho refletiam o peso do que estava por vir. Uma mistura de medo, resignação e um entendimento sombrio que ultrapassava palavras. Ele sussurrou, rasgando o véu da incerteza. Eles não esperam mais. Antes que pudesse perguntar quem eram, um grito abafado cortou o ar. De uma das ruelas laterais, um grupo de aldeões correu em desespero, carregando o corpo de uma criança. O rosto pálido e a respiração errática despertaram um silêncio ainda mais profundo entre todos os presentes. Mães abraçaram seus filhos mais forte, como se o simples contato pudesse afastar aquela sombra que crescia invisível e implacável. Você tentou acompanhar o movimento com os olhos, buscando algum sentido para o caos que se desdobrava.
mas era como tentar agarrar fumaça com as mãos. Ao seu redor, os sussurros intensificavam-se, desenhando histórias de desaparecimentos, noites sem estrelas e luzes estranhas entre as árvores. Narrativas que antes eram descrentes, agora pareciam fatos registrados em cada olhar assustado. O velho, ciente da sua atenção, apontou para o leste, onde a névoa começava a se dissipar lentamente. Lá é para onde vão. O que chega está além do que podemos enfrentar. A voz carregada de fatalismo não deixava espaço para coragem ou resistência. Era um aviso, um presságio disfarçado de confissão. O capuz pútrido deu meia volta, seus passos conduzidos por um propósito inevitável. No mesmo instante, o lampião oscilou com uma rajada de vento, estalando como um suspiro de fim de festa. O brilho trêmulo lançou uma última sombra longa sobre a praça, como a marca de um monstro prestes a acordar. Você sentiu o chão firme sob seu pé trincar contra o peso desse instante. O silêncio incômodo foi rompido pelo som distante e esquisito de sinos que pareciam quase distorcidos, suas notas quebradas flutuando na névoa como ecos de um tempo esquecido. A igreja, até então um símbolo de abrigo, passava a ser um pano de fundo para uma tragédia anunciada, suportando cada suspiro de medo coletivo. Sua mão buscou um amuleto escondido sob a roupa, um item gasto e simples, provavelmente inútil, mas que lhe dava um minúsculo fio de consolo. Você sabia que aquele objeto não mudaria o que vinha, mas era o último elo com uma normalidade que já não existia. Seu coração martelava, a pele arrepiante, como se estivesse coberta por pequenos finos cristais de gelo. Quando você se virou para olhar mais uma vez para a figura encapuzada, agora quase desaparecendo na névoa que engolia, uma voz súbita veio do nada. Um sussurro quase imperceptível, carregado de uma promessa ou talvez uma ameaça. Eles vêm. Era a mesma frase que antes soara na praça, mas agora parecia carregada de um peso ainda mais profundo e certeiro. Você não teve tempo para reagir, quando um estrondo baixo e distante tremeu o chão, vibrando nas pedras e nos ossos. Era o som de algo antigo, enorme e inevitável. Como se o mundo estivesse arfando, se preparando para um choque entre a vida que você conhecia e uma sombra que prometia extingui-la. E então, naquela manhã congelada e esquecida, enquanto o sol lutava contra a névoa e a esperança parecia pender por um fio tão fino quanto o fio da lâmina do carrasco, você soube, sem sombra de dúvida, que tudo estava prestes a mudar, para sempre. O silêncio se fragmentava em pequenos ecos, o ranger sutil das tábuas molhadas, o sussurro do vento buscando frestas nas janelas trancadas. O ar parecia espirrar um toque metálico ao seu redor, como se o próprio espaço respirasse a exaustão de um segredo pesado demais para ser carregado por tanto tempo. Sob aquele capuz pútrido, a figura parou. Você sentiu a bireza do chão molhado sob seus pés. Junto ao peito, um aperto desencadeava um frio que não vinha do clima, diferente do ar cortante que insistia em enfiar-se por debaixo da gola puída. Algo na pausa da silhueta fazia os olhos de todos vacilarem, não por medo simples,
mas pela reverência densa a uma ameaça que não precisava de palavras para existir. O velho reapareceu quase sumidamente entre os corpos, sua mão frágil agarrando firme o seu braço. O toque dele era um lembrete áspero, um aviso sem redenção. Chegou a hora, não há mais refúgio. A calma dele não era mágica, era resignação, a aceitação sombria de quem já viu o tempo virar contra si por várias primaveras. Você engoliu em seco, sentindo a madeira gasta da praça tremer levemente, sob o peso da multidão tensamente imóvel. A capa pútrida balançou. Um passo somado ao tambor, mais pesado, como se martelasse direto no seu coração. A multidão se encolheu, como se a presença daquela sombra fosse um vento polar que secasse toda a pele. Não faltava muito para que a cena se tornasse um filme de luz trêmula em meio à neblina, onde cada rosto era um quadro pintado de nuances cinzas e azuis frias. De repente, um grito cortou o ar, rasgando a quietude como uma faca cegante. De uma rua lateral, um grupo corria esbaforido. Carregavam algo. Uma criança pálida demais para a vida, frágil demais para resistir ao peso do mundo. O silêncio que seguiu foi ainda mais brutal. Mães fecharam os olhos, segurando como se o simples toque pudesse devolver a respiração perdida. Você sentiu as unhas cravando involuntariamente na pedra, instintivamente tentando prender o instável. Mas nada no mundo seguraria aquele desespero. Os poucos sussurros se espalharam, vozes quebradas trazendo relatos de desaparecimentos que antes seriam lendas para se assustar crianças. Luzes entre árvores, passos em noites sem lua, sombras que não pertenciam a nenhum humano. O velho ergueu o olhar para o leste, além das casas e da igreja, onde a névoa começava a ceder. Ele apontou com a mão trêmula e falou: "É para lá que vão. O que vem está além do que podemos enfrentar." Você sentiu a alma um passo atrás do corpo se condensar em algo palpável, ainda que invisível aos olhos. Era uma certeza sufocante, como se aquele pedaço de terra estivesse prestes a quebrar, e tudo o que restasse fosse apenas as sombras em fuga. O encapuzado girou sob os calcanhares, enquanto o lampião pendurado na porta balançava vítreo, estalando uma última vez antes de apagar quase que por completo. A floresta de sombras dançava nas paredes, um balé mórbido que pareceu suspirar com vontade própria, como se o próprio ar viesse a faltar. Na distante igreja, o som dos sinos tintilou tremido, quase descompassado, notas quebradas que pulsavam na neblina como lamentos antigos. O símbolo de proteção e fé agora só parecia reforçar a vastidão do medo reunido. Você sentiu a mão buscar um pequeno amuleto escondido debaixo dos trapos. Um objeto gasto, sem poder real além do consolo tênue que prazia ao seu peito acelerar. Quando olhou novamente para a sombra que já começava a se perder entre as névoas curvadas, uma voz sussurrou, baixa, tão perto de seus ouvidos que parecia sair do próprio vento. Eles vêm. A frase reverberou com uma força inesperada, carregando mais certeza do que aquela manhã deveria permitir. E naquele instante, um estrondo profundo sacudiu o chão. Foi como se a terra gemeu e respirasse um presságio antigo, quase esquecido, mas agora renascido. Os pelos da sua nuca se eriçaram, sua respiração travou num suspiro surdo. Você congelou, o olhar fixo no horizonte cinza,
onde a névoa se afastava lentamente, revelando um movimento sinuoso. Tanta aproximação e crescendo, com um peso que parecia desmentir o próprio silêncio mortal. A sombra que havia se virado para você, a figura do capuz pútrido, fez um último gesto sutil, quase imperceptível, mas inconfundível. A promessa de que nada, jamais, seria igual a partir daquele dia. Você sentiu o mundo pender, e como se um fio invisível o puxasse, soube que o abismo ia se abrir bem diante dos seus olhos. O que vinha era maior do que medo, maior do que sombra. Era o começo do fim, ou o início de algo que ninguém ali, com todo o peso do passado e medo do futuro, tinha coragem de nomear. A figura encapuzada avançava devagar, absorvendo o olhar fixo da multidão. Cada passo parecia arrastar o silêncio para um abismo ainda mais profundo, onde a luz da manhã lutava em vão contra a névoa persistente. Você sentia o ar gelado invadir seus pulmões, como um lembrete cruel de que o frio agora ia além do clima. Era o frio de um medo que se instalava no peito, pesado e mudo. As paredes da igreja, desgastadas e cobertas de musgo, pareciam fechar o cenário daquele ritual implacável. O velho ao seu lado respirava com dificuldade, mas não desviava o olhar da sombra que crescia entre a fumaça dos lampiões, como uma sombra que não deveria existir, mas que teimosamente ali estava. Sem aviso, o capuz pútrido se ergueu ligeiramente, e os olhos vazios daquela criatura encontraram os seus. Um encontro que esmagou o pouco de certeza que você ainda conservava. Não, era um olhar humano. Era o vazio de algo que há muito havia desistido do mundo dos vivos. Seu corpo se enrijeceu, a pele despertou com uma onda de arrepios que parecia nascer do núcleo dos ossos. Atrás daquela sombra, um murmúrio baixo percorreu a multidão, um som quase imperceptível, mas que carregava a carga de uma sentença. Fingiram que o carrasco não estivesse ali, mas ele permanecia, afiado, impassível, a lâmina cintilando sob a luz trêmula. A multidão se afastava, instintivamente, como se o toque daquela presença pudesse contaminar seus ossos. Você sentiu a aspereza do chão sob seus dedos, enquanto o velho apertava seu braço com mais força. Um gesto que tinha mais medo do que conforto. A voz dele, quase um sussurro em meio ao vento moribundo, carregava a confirmação que você temia. Eles não esperam mais. A névoa começava a se dissipar, cedendo lugar ao que parecia ser um presságio pintado no horizonte. Uma mancha escura avançava rápida demais para ser ignorada. Não era uma tempestade comum, nem um fenômeno da natureza. Era um prenúncio, um sinal de que a calmaria da aldeia estava prestes a se romper. Você tentou desviar o olhar, respirar fundo, mas a inércia paralisava qualquer impulso de fuga. A sensação de que estava preso àquele instante aumentava, acompanhada pelo som distante de sinos da igreja, soando difusos e quebrados, como se a própria fé estivesse hesitando em interceder. De repente, um grito esganiçado cortou o ar denso. Um grupo emergiu correndo da estreita rua lateral, carregando o corpo de uma criança, pálida como a madrugada congelada. O desespero estampado no rosto de cada corredor parecia transformar a praça em um mar de sombras inquietas.
As mães instintivamente apertaram suas crianças, como se seus braços fossem uma barreira contra o presságio que avançava. Você engoliu em seco, sentindo as unhas arranharem a pedra fria, enquanto buscava entender o significado daquele caos disperso. Histórias sussurradas, antes relegadas a lendas esquecidas ao redor do fogo, agora se materializavam. Desaparecimentos inexplicáveis, luzes estranhas entre as árvores, passos em noites de lua ausente. O velho apontou sem hesitar para o leste, onde a névoa se afastava numa dança lenta. É para lá que vão. O que chega está além do que podemos enfrentar. Cada palavra caía como uma pedra no silêncio pesado, um aviso disfarçado de confissão. O encapuzado deu meia volta com uma elegância assustadora, e o lampião perto da taverna estremeceu em sua base, lançando sombras longas que avançavam e recuavam, como mãos de espectros invisíveis. O fogo que antes era um fio fraco de calor, agora parecia vacilar, ameaçando apagar-se junto com a esperança da aldeia. O som do sino se misturava ao sussurro do vento, que parecia carregar a mesma frase: eles vêm. Uma premonição que crescia em peso e urgência. Seu coração martelava com uma sensação que transcendia o medo comum. Era a confirmação de que algo ancestral se erguia sobre suas vidas. Então, do beco escuro ao lado da igreja, um movimento súbito capturou todas as atenções. Uma sombra deslizou rápida, quase um vulto que queria permanecer oculto. Seu corpo pediu para fugir, para buscar o calor ilusório da taverna. Mas a mente estava presa àquela dança silenciosa entre luz e treva. O capuz pútrido parecia pulsar sob a luz mortiça, emanando uma escuridão viva, um ser que não cabia no mundo dos homens. Você ouviu o tambor retomar seu ritmo, agora firme, autoritário, o chamado de uma guerra que ninguém queria, mas que todos sabiam que chegaria. Eu não sei se foram seus olhos cansados ou a névoa espessa, mas algo se moveu além da sombra. Uma figura diferente, maior, imponente, que atravessava lentamente o horizonte cinzento. O som daquele movimento era um rugido encapsulado, um aviso sussurrado de que o tempo de esperar havia acabado. O velho apertou sua mão com uma última força desesperada e murmurou algo tão baixo que quase não alcançou seus ouvidos. Mas era a única certeza naquele turbilhão. Prepare-se. E quando você se virou para olhar pela última vez, o vulto oculto sob o capuz regalou um sorriso silencioso, um esgar de quem conhecia os segredos que nem mesmo a aurora poderia apagar. O mundo começou a escurecer com um tom novo. Não o desbotar natural do fim do dia, mas a iminência de um frio que chegava para enterrar tudo que já foi vida. E lá, ainda pendurado entre a sombra e a luz que se despede, o silêncio que antes prometia um fim, agora era apenas o prelúdio. A névoa começava a se dispersar, como um véu pesado, puxado lentamente para trás, e você sentiu o ar se abrir numa passagem silenciosa para o que estava por vir. A figura de capa pútrida praticamente desfez-se na luz pálida que agora invadia a praça, deixando para trás apenas um rastro de sombra que parecia pulsar com uma vontade própria, quase viva. Você mal teve tempo de processar esse desaparecimento quando o velho, ainda ao seu lado, apertou seu braço com uma última pitada de urgência. Eles vêm e o tempo não está ao nosso lado. O murmúrio crescente da multidão moía os tímpanos como pedras rolando pela encosta de um penhasco.
Sem nenhuma palavra dita, um consenso se estabeleceu no ar, frio e pesado. Não havia mais lugar para esperança fácil naquela manhã maldita. Cada rosto carregava o mesmo peso invisível, uma sombra que era impossível dissociar do brilho opaco dos olhos. As palavras do velho ecoavam dentro de você, um chamado a abandonar a ilusão de segurança. De repente, o som seco de passos apressados rompeu o silêncio inicialmente congelado. Clientes da taverna, mercadores, homens e mulheres, todos empurrando-se em direção à saída da vila. Um furor silencioso, mas tão imediato quanto o estalo da geada sob seus pés. Você percebeu que o tempo para hesitação havia terminado, e a urgência ganhava corpo como um monstro respirando atrás de você. Para onde ir? A pergunta parecia dançar no ar glacial, mas uma sombra ainda mais inquietante rondava a direção do leste. O velho indicou novamente, olhos fixos no horizonte, onde a névoa ainda teimava em arrastar-se como um cadáver incoerente. Se quisermos ao menos entender o que se aproxima, é para lá que temos que ir. O frio mordia a pele exposta, e o tecido áspero da roupa arranhava como punhais invisíveis. Você tentou engolir a tensão que se agigantava no peito. Lembrou da criança pálida nas mãos desesperadas, a bandeira encharcada de sangue e lama esquecida no chão. Tudo parecia acenar para um fim que não aceitava um nome simples. Seu corpo se mexia antes da mente, guiado por instintos ancestrais que lutavam contra o cansaço da alma. Enquanto sua figura se afastava do centro da aldeia, o céu se abria timidamente, deixando passar um raio de sol que tocava as casas com uma espécie de candura incomum. Era um instante quase cruel na sua trajetória. Uma pausa na brutalidade, uma breve lembrança de que ainda existia luz. O cheiro de lenha queimada vinha dos telhados, misturado ao aroma úmido de folhas mortas, criando uma paisagem olfativa de uma calma enganadora. Você avançou pelo caminho, pedras irregulares e musgo criando desafios pequenos, quase insignificantes diante do fardo que carregava no peito. De vez em quando, uma folha seca dançava no chão, sacudida por uma brisa fraca que parecia ter medo de soprar forte demais. Com receio de despertar algo maior, ouvir o tambor retomando seu ritmo distante voltou a ser um lembrete constante do que aguardava, seu bater ecoando nas vertentes do seu pensamento, marcando a trilha do desconhecido. A solidão daquele caminho podia ser cortada pelo estalo dos gravetos sob seus pés, mas a presença invisível que você sentia atrás do passo a passo não permitia um arrepio de descanso. Logo você chegou à borda da floresta, onde as árvores retorcidas estendiam seus braços como mãos esqueléticas, prontas para agarrar o que ousasse cruzar seu limiar. O brilho acinzentado que atravessava as copas queimadas denunciava os danos causados pela fumaça e pelo tempo, criando uma sinfonia silenciosa de destruição e abandono. Ali, parada entre as sombras escuras e a luz vacilante, encontrou outra figura. Desta vez, uma mulher jovem, de cabelo desgrenhado, olhos assustados e dedos trêmulos segurando uma pequena pedra polida. O olhar dela cruzou com o seu por um instante que pareceu durar uma eternidade. Sem uma palavra, o entendimento taciturno se formou. Vocês estavam acorrentados ao mesmo destino. Foi ela quem finalmente falou, a voz baixa, carregada de esgotamento e coragem. Eles já estão aqui.
muito perto, e não são só os mortos que devemos temer. Sua frase caiu como uma chuva fria sobre a clareira silenciosa, jogando no seu peito uma pergunta que não sabia se queria responder. Você sentiu o peso daquelas palavras mais pesado que o frio no rosto. Algo tão antigo tocava essas terras que não se explicava apenas por mãos humanas. Um som estranho emergiu da floresta. Um suspiro, um arrastar, como se raízes mortas tivessem ganhado vida e resmungassem sob a terra seca. Você quase gritou, mas a voz morreu entre os dentes cerrados. De repente, um barulho distinto rompeu a tensão. Não era o tambor, nem o farfalhar comum das folhas. Era um primeiro grito, gutural, desumano. Uma nota que parecia dançar com o vento e congelar o ar. Os corvos despencaram dos galhos, espalhando-se em uma nuvem negra que engoliu o céu cinzento. Você virou para a mulher, que agora segurava com mais firmeza a pedra que parecia ser mais do que um mero objeto. Eles seguem as marcas antigas, disse ela, com medo que tentava esconder na voz. O que vieram despertar não dormirá até que todo mundo tenha pago. No horizonte uma sombra mais intensa crescia, quebrando a tênue barreira que separava o dia da noite. A névoa recuava, revelando um vulto colossal, imóveis olhos brilhantes que pareciam cuspir um silêncio de morte. Você sentiu o ar se tornar mais denso, o coração quase parar por um instante. Sem pensar, puxou o amuleto que escondia sob a roupa. Um talismã gasto, provavelmente inútil, mas cuja simples presença trazia algum conforto sombrio. E naquele instante, quando o vulto parecia cruzar o mundo visível para o invisível, sua mente tornou-se clara como nunca. Esta era a linha que dividia o ontem do que viria. Tudo parou. Até o sopro do vento parecia antes conter a respiração do destino. E então, bem diante dos seus olhos, o amuleto brilhou com uma luz inesperada, não forte, mas firme como uma promessa sussurrada de que talvez, em meio ao abismo, ainda havia uma chance para lutar. O ar parecia pesar ainda mais agora, como se a própria neblina tivesse se adensado para sufocar qualquer lampejo de esperança que restasse. Você apertou o amuleto sob o tecido rugoso. Sentindo o frio que escapava da pedra enterrada no peito, o mundo se esvaía em tons de cinza, filtrado por uma luz mortiça, enquanto a figura encapuzada se afastava com uma lentidão ameaçadora, dissolvendo-se na névoa, como uma lembrança ruim que você não conseguiria esquecer. O murmúrio da multidão havia virado silêncio, e mesmo este parecia carregado de uma tensão palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Os olhares não se desviavam da névoa ao leste, onde a sombra crescia lenta e silenciosamente, engolindo o horizonte com sua ameaça muda. A igreja, antes um símbolo acolhedor, agora parecia uma fortaleza frágil, cercada por um presságio que ninguém ousava nomear em voz alta. Você sentiu passos ao seu lado, e ao se virar, encontrou a jovem de cabelos desgrenhados, a pedra polida apertada com força na mão trêmula. Seus olhos cruzaram os seus num instante eterno, carregado de esgotamento e compreensão silenciosa. Sem uma palavra, ela sinalizou para a frente, onde a floresta se abria com braços esqueléticos, convidando para o desconhecido. A névoa à beira da mata se mexia, como se algo ali respirasse,
despertasse de um longo sono, enroscado entre raízes e folhas secas. Um aroma terroso, um misto de umidade e pó que parecia falar de eras enterradas, vinha até você. Seus sentidos se aguçaram. Um leve estalo de galho, o sussurrar morto das folhas. Tudo vibrava com uma vida ancestral e perigosa. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente, afiadas como lâminas. Eles já estão aqui, mais próximos do que imaginamos. E não eram só os mortos que carregavam o peso dessa ameaça. Sua respiração pesada se misturou ao ar gelado, e você sentiu o tecido áspero da roupa arranhar a pele, como se o próprio corpo protestasse contra o frio que invadia a alma. Você deu o primeiro passo para dentro da sombra da floresta, e a luz minguante se tornou menos uma bênção e mais uma vigília silenciosa que testava seus nervos. O chão acumulava folhas mortas e galhos retorcidos, fazendo com que cada passo fosse uma pequena luta contra o som da própria sobrevivência. Seus dedos roçaram o tronco rugoso de uma árvore caída, sentindo a textura áspera e fria, pele do vilarejo, marcada por anos de sofrimento e abandono. Atrás de você, o tambor finalmente retomou seu ritmo lento e autoritário, batendo no silêncio da floresta como um coração ancestral, pulsando um chamado primitivo. A batida reverberava em seu peito, carregando a promessa de que não havia retorno, de que cada passo nesse caminho era uma escolha entre fugir ou enfrentar um destino inscrito em sangue e neblina. De repente, um grito cortou o ar. Não um grito humano, mas algo estridente, gutural, que estremeceu os ossos. Os corvos que até segundos antes tinham tomado voo em um balé caótico desapareceram, deixando o céu cinzento ainda mais vazio e ameaçador. Você sentiu o pânico se esgueirar na espinha, o corpo buscando uma reação que sequer sabia se vinha do medo ou da coragem. A jovem murmurou: "Eles seguem as marcas antigas. Não é só isso que despertamos." Sua voz era um fio de esperança tenso que parecia se esvair no ar frio. Olhando para a pedra em sua mão, você percebeu que aquilo não era um simples objeto. Parecia gravada com símbolos que pulsavam uma luz tênue, quase imperceptível. Um sussurro de resistência em meio ao caos. O solo voltou a vibrar suavemente sob seus pés, como se algo colossal se aproximasse, espalhando uma sombra que consumia a pouca luz que o dia insistia em oferecer. A árvore diante de vocês se projetava como um guardião antigo, suas raízes abertas como dedos petrificados, e entre elas algo imóvel, um vulto gigante que parecia mais sombra solidificada que carne e osso. Você apertou o amuleto com mais força, sentindo o calor fraco, mas real, que escapava dali. Talvez não fosse só um símbolo, mas um último fio de esperança delicado, como um fio de lã frágil em meio a uma tempestade de aço. A mulher olhou para você, olhos duros, mesmo com o medo presente, e disse: "Se formos pegos sem luta, não haverá amanhã." Suas palavras foram um comando silencioso, uma convocação para alinhar-se ou desaparecer. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira, só interrompido pelo bater firme do tambor, marcando um compasso quase hipnótico,
ritmo de uma guerra iminente. O ar parecia se tornar mais denso. O próprio ambiente prendia a respiração, como se esperasse o primeiro movimento dessa dança macabra. O temor se enroscava nos músculos, e o paiol de medo e determinação se acendia com uma chama tímida, mas constante. Então você sentiu, ainda que apenas pela ponta dos dedos, a presença de algo além da floresta. Um espectro antigo que não pertencia nem ao passado, nem ao futuro, mas fundia ambos num instante cruel e inevitável. O amuleto brilhou novamente, sua luz fraca agora com uma persistência desconcertante. Ao erguer o olhar para o horizonte, o vulto sombrio entre as árvores se moveu sutilmente, quase como um sussurro fantasmagórico, e uma sombra deslizou na direção oposta. Determinada e inevitável. A dúvida se esvaiu, substituída pela certeza mais cruel. A linha que você cruzava não tinha retorno, e o que vinha, maior que o medo, era um segredo enterrado sob séculos de silêncio. E quando a primeira sombra rompeu a barreira da névoa para entrar na clareira, você soube, com a barriga apertada, de um pressentimento que queimava. O que quer que fosse, não vinha para oferecer paz. Vinha para quebrar o que restava do mundo. O murmúrio final pairou na beira dos seus lábios. Um sussurro que não cabia em silêncio algum. Eles vêm. E como se a própria terra tivesse ouvido sua sentença, um estrondo profundo reverberou do interior da floresta, anunciando que a escuridão deixara de ser apenas uma promessa. Agora era realidade. A névoa se dissipava lentamente, como uma cortina pesada sendo puxada para cima, revelando o contorno suave do vilarejo que você conhecera desde o amanhecer. A figura encapuzada que antes cercava aquele espaço agora se evaporava junto ao manto claro da tarde, deixando para trás um silêncio que não era mais sombrio, mas carregado de uma calma tensa, quase reverente. Você sentiu o sol, uma presença gentil e morna, após o frio cortante, tocar a pele retraída pelo tempo e pelo fio da manhã. O velho ao seu lado permaneceu em silêncio por um instante, o olhar fixo no horizonte que antes carregava presságios e agora oferecia um raro respiro. Sua mão segurou a sua com a firmeza quieta de quem sabia que, mesmo quando tudo parece perdido, algum fio invisível mantém a chama acesa. Ele falou então, com uma voz carregada de cansaço, mas também de uma vontade sutil de seguir. Não foi um fim, só uma mudança que poucos entenderão. Ao redor, os aldeões que se dispersavam naquela manhã voltaram aos seus lugares, cada um com uma história para contar, marcada pela sombra que passou e pela coragem que agora precisava florescer no peito. O murmúrio dos passos na terra úmida misturava-se ao canto lento dos pássaros que retornavam ao céu, trazendo uma promessa mansa, como o fechar dos olhos depois de uma tempestade. A jovem que você encontrou na floresta reapareceu ao seu lado, a pedra polida ainda firme na mão trêmula, mas agora seu olhar trazia menos medo e mais um fio tênue de esperança. Ela fez um gesto lento para a clareira onde haviam se unido, como quem dá um adeus silencioso ao que ficou para trás. Sobrevivemos, pelo menos por enquanto, disse ela, a voz leve, como se repousasse em águas calmas após um longo naufrágio. Você se permitiu um respiro profundo, sentindo no corpo o peso da luta que ainda não terminava, mas que, por ora, cedia espaço para a tranquilidade. As árvores antigas,
que haviam assistido a tanto sem dizer uma palavra, agora pareciam respirar um pouco mais aliviadas. Suas folhas dançavam discretamente ao ritmo da brisa morna, acariciando a terra onde o medo esmorecera, ainda que seu eco persista em algumas sombras. O tambor, que marcara o compasso da tensão, agora parecia apenas uma lembrança distante, como os últimos batimentos de um coração cansado. Você caminhou lentamente rumo à aldeia. Cada passo no chão macio carregava a sensação de um ciclo completado, da passagem de um tempo pesado para outro menos denso, onde as sombras ainda existiriam, mas já não dominariam o ar. O amuleto que abraçava no peito parecia pulsar numa vibração suave. Um lembrete silencioso de que nas pequenas coisas residem forças que não se medem em batalhas nem em gritos, mas em resistência silenciosa. Na praça central, o lampião ainda balançava, mas agora sua luz era tímida e constante. Não mais um espectro trêmulo, mas uma faísca de estabilidade. As marcas nas pedras gastas começavam a perder a frieza da manhã, aquecidas pelo sol que insistia em penetrar cada fresta, cada rachadura do tempo. O aroma da terra úmida misturava-se ao cheiro suave do forno da taverna, onde ervas queimavam vagarosamente com o calor acolhedor. Era uma promessa de que, mesmo em meio ao caos, a vida procuraria seu caminho. Você olhou para o céu que se abrira, tingindo-se de tons dourados e rosados, um convite silencioso ao descanso. O som distante dos sinos, antes presságio e agora música sutil, embalava a aldeia em sua lenta melodia de paz. Ali, sob aquele quadro tranquilo, a noite parecia não mais uma armadilha, mas um abraço, um convite para fechar os olhos sem medo. Enquanto caminhava para sua moradia simples, aquela veste áspera de lã já não parecia um fardo, mas uma memória de resistência. Você sentia, em cada fibra, o calor do esforço feito e a promessa de um novo amanhecer, menos cruel, ainda que desafiador. Afinal, se o passado ensinava algo, era que até as sombras mais pesadas cedem à luz que insiste em brilhar. No silêncio confortável que agora preenchia o ar, você permitiu que a fadiga suavemente baixasse. O corpo buscava o repouso merecido. Os pensamentos começavam a se embalar numa cadência lenta, quase uma canção de ninar que a própria história sussurrava. A promessa de amanhã, incerta, era ao mesmo tempo um presente, um tempo para reerguer e para respirar. E assim a aldeia que atravessara a escuridão daquela manhã acordava para um novo capítulo, onde a esperança não era um grito, mas um sussurro leve e firme, entrelaçado nos gestos simples da vida, que sobrevive e se renova. Você se deita. O frio da pedra é agora um descanso. O hálito da noite, um cobertor macio. O último suspiro do dia é um convite ao sono, profundo e sereno. O mundo fecha as cortinas, mas em seu peito a chama pequena da coragem brilha, indefinida, pronta para o que vier. Boa noite.